Fala galera, tudo bem? Renata aqui. Hoje eu vou te ensinar como varrer os arquivos de Excel de uma determinada pasta em um determinado diretório e a consolidar todas essas informações em uma única tabela utilizando o Python. Gente, eu utilizei essa técnica já algumas vezes no meu trabalho, onde eu tive que empilhar centenas de arquivos e consolidar as informações em um único lugar. Imagina o tempo que eu economizei se eu tivesse que fazer isso manualmente e fora ali a chance de gerar algum erro durante o processo. E eu vou deixar um link na descrição para vocês baixarem o código, baixarem ali o meu programa no meu diretório do GitHub. Então roda a vinheta e bora aprender a fazer o nosso trabalho mais inteligente. Então vamos lá galera, para fazer esse programinha eu vou usar o Jupyter Notebook, mas a gente poderia utilizar aqui outros frames para programar. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo aqui explicando como é que funciona a instalação do Jupyter Notebook ou quais outras ferramentas além do Jupyter a gente poderia utilizar para fazer um programa em Python, deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo explicando certinho como é que isso funciona. Então vamos lá. Importar as nossas bibliotecas, a gente vai começar importando as bibliotecas que a gente vai utilizar. Eu vou importar o Pandas, eu vou importar o NumPy. Essas duas bibliotecas, elas são as bibliotecas padrões. Sempre que a gente for fazer um projeto em Python, a gente vai começar importando essas duas bibliotecas e além dela, a gente vai importar essa biblioteca glob. Essa biblioteca glob especificamente é a biblioteca que a gente vai utilizar aqui para fazer a varredura dos nossos arquivos. Legal. Então, eu tenho aqui na minha pasta teste dois arquivos em Excel, o compra0 e o compras1. Vou fazer um teste com dois arquivos para a gente entender como que funciona e daí a gente depois pode trabalhar ali com centenas, milhares de arquivos que não vai mudar em nada aqui o nosso código. Beleza, então eu vou começar a criar aqui a primeira variável, que vai ser uma lista de arquivo. Uma variável chamada lista arquivo, ela vai ser uma lista. E essa variável, ela vai armazenar ali todos os arquivos que o Python encontrar nesse diretório que eu passar para ele. No caso aqui é o compra0 e o compras1. Legal. Como que eu faço para o Python fazer essa varredura? O que eu vou fazer aqui? Para cada arquivo, vou criar um for, vou falar que para cada arquivo que ele encontrar nesse endereço aqui, vou pegar o endereço, então, vou pegar o meu endereço aqui, colocar esse endereço entre aspas. Antes do endereço, eu vou colocar um R, para que ele não dê um erro em relação a essas barras aqui. Porque se eu não coloco esse R, ele vai entender que essa barra pode ser uma quebra de linha, ele não vai conseguir entender direito o que eu estou passando. Então eu coloco esse R para que isso não aconteça. E por fim aqui, eu vou falar para ele varrer todos os arquivos com a extensão do Excel. Então, vou passar aqui para ele fazer essa varredura com todos os arquivos em Excel. Então, eu coloco esse XLS e ele vai fazer isso, procurar todos os arquivos com essa extensão. Legal. 2 pontos aqui para o for. Legal. Então, para todo arquivo que ele achar dentro desse endereço que eu estou passando para ele, eu vou pedir para ele armazenar nessa minha variável lista arquivo. Legal, então vamos lá, como é que eu faço isso? Eu tenho um método aqui dentro do Python, que é um método chamado append. E o que eu vou passar nesse append? O arquivo. O que está acontecendo aqui então? Para cada arquivo que ele achar, quando eu passo esse endereço aqui, ele me retorna o arquivo com o endereço que esse arquivo tem, né? E aí eu vou passar esse cara, que é o nome do arquivo, com o endereço que ele está salvo ali na rede,
e armazenar dentro dessa variável lista arquivo. Legal, vou rodar isso aqui. Rodou. E o que tem dentro do meu lista arquivo, então, quando eu fiz isso? Olha só. Dentro do meu lista arquivo, eu tenho exatamente o que eu falei. Os meus dois arquivos, compra 0 e compra 1, com o endereço exato aqui que eles estão aqui no meu diretório. Legal. Beleza, então eu tenho os meus dois arquivos ali já que o Python identificou dentro dessa pasta. O que eu preciso fazer agora é abrir esses dois arquivos e concatenar eles em uma única tabela. Como que eu faço isso? Eu vou criar aqui uma variável tabelas. Essa variável tabelas, ela vai ser a variável que vai conter as informações desses dois arquivos. E vou varrer esses dois arquivos, vou abrir esses dois arquivos. Como que eu vou fazer isso? Então, para cada arquivo, para cada arquivo de Excel que eu tenho na minha lista de arquivos, que é, na minha lista de arquivos tem esses dois endereços, na minha lista de arquivos, eu vou adicionar na minha variável tabela, na minha variável tabelas, esse Excel. Excel, arquivo, A0. Vou explicar o que está acontecendo aqui. Então, para cada arquivo que eu tenho na minha lista de arquivos, ou seja, o compra 0 e o compras 1, eu vou ler esse arquivo de Excel, por isso que eu estou passando esse pd.read Excel, o nome do meu arquivo, de qual coluna ele vai começar a ler as informações, aqui no caso eu tenho a coluna 0, e eu vou adicionar isso na minha variável tabelas. Então vamos lá, qual que é a ideia aqui? Dentro do meu arquivo em Excel, o compra 0 e compras 1, eu tenho aqui uma tabela que ele vai ter o ID da compra e o valor da compra. É uma tabela de compras aqui, de transações. Então, eu quero que ele pegue todas as informações dessas duas colunas e copie ali numa variável para poder começar a empilhar essas informações. Legal. Então, é isso que eu estou falando para ele fazer aqui. Ele vai abrir o Excel, abrir o compra 0, começar a ler a partir da coluna 0, da primeira coluna do Excel, as informações do arquivo e adicionar isso para mim numa variável chamada tabelas. Vou rodar. Vamos ver aqui o que tem dentro da minha variável tabelas. Então, dentro da minha variável tabelas, eu vou ter ali as duas tabelas dos dois arquivos que eu encontrei. Mas essas tabelas, elas ainda não estão consolidadas numa única tabela final. Eu preciso fazer isso. Ele abriu o arquivo de Excel, copiou a informação de cada lugar, e agora eu preciso que ele junte isso numa única visão. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável aqui chamada tabela final. Nessa tabela final, o que eu vou fazer? Eu vou justamente concatenar, eu vou usar um método chamado concat, todas as informações que tiver na minha variável tabelas, que basicamente, a gente já viu o que é, são as informações dos dois arquivos em Excel. Opa! Legal, rodei aqui. Vamos ver o que tem na minha tabela final. Olha só, então a minha tabela final, ela tem agora as duas colunas de ID compra e valor compra, e ela tem 2.000 linhas. Vamos ver se está dando certo. Vamos aqui, ó.
quantas linhas eu tinha aqui no compra zero. Então, compra zero é um arquivo de 1000 linhas e compras 1 é um arquivo de 1000 linhas. Então, ele está com 2000 linhas aqui, beleza, deu certo a junção desses dois arquivos. Eu abri o arquivo aqui, os dois, para a gente ver, validar, né, se esse nosso código estava funcionando. Legal, então a gente já aprendeu a fazer como achar os arquivos aqui numa pasta usando Python, abrir esses arquivos e juntar eles aqui, consolidar numa única informação. Como que a gente faria, então, para abrir 400 arquivos do Excel e fazer exatamente essa consolidação aqui de todas as informações em uma única tabela? Do mesmo jeito, para o Python não muda nada. O que eu vou fazer aqui, então, é copiar o meu código e a única coisa que eu vou ter que passar de diferente é o caminho. Então, aqui, no caso, eu tenho uma outra tabela, uma outra pasta que tem agora sim 400 arquivos aqui de transações de compras que foram feitas e eu preciso juntar tudo isso aqui numa única tabela para poder analisar essas transações. Como que eu faço isso? Vou pegar, então, o caminho aqui dessa pasta, mudar aqui para ele poder varrer esses arquivos. Legal, já rodei aqui. Então, a minha lista arquivo agora está bem maior, porque ela tem... Opa! Aí, ó. Ela tem todos os arquivos ali contidos naquela pasta. E aí, eu vou precisar abrir esses 400 arquivos e armazenar a informação desses 400 arquivos aqui. Quanto tempo será que o Python demora para fazer esse processo de abrir os arquivos e ler as informações que tem dentro de cada arquivo? Vamos ver? Ó, pessoal, acelerei aqui, fiz um corte para vocês não ficarem esperando, mas basicamente aqui demorou 1 minuto e meio, quase 2 minutos para ele ler e abrir as informações desses 400 arquivos. E aí, por fim, a gente só precisa armazenar isso numa tabela, todas essas tabelas numa única tabela que a gente chama de tabela final, e roda. Já era. Tabela final, nossa tabela final agora. Tá ali com várias linhas, que é referente a todos esses arquivos que a gente empilhou. Beleza? Então, com essa tabela aqui consolidada, agora você pode fazer as suas análises no próprio Python aqui, se você quiser, ou pode exportar para o Excel e continuar ali com os filtros, o que você quiser, trabalhar nessas informações agora que elas estão todas consolidadas. Era isso que eu queria mostrar aqui, fazer o nosso trabalho de empilhamento de informações de uma maneira mais inteligente, para que a gente não precise fazer isso ou tente fazer isso de maneira manual. Beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos e valeu, galera!